Me chamo José Márcio de Souza Oliveira. Vou falar sobre o projeto Análises Fisiológicas e de Produção do feijoeiro submetido a déficits hídricos em diferentes fases fenológicas. Trabalho orientado pelo professor Dr. Mário Luiz Farias Cavalcante. O feijão calpi é uma planta de origem africana introduzida no Brasil na época da colonização portuguesa, e sua entrada se deu através do estado da Bahia. Sua importância, além da alimentação humana, também é muito usada na alimentação animal, como na fabricação de feno, forragem verde, farinha para nutrição animal, entre outros também. No estado da Paraíba, o feijão macaçá, o feijão calpi, é cultivado em quase todas as microrregiões, numa área de 186,151 mil hectares, produzindo cerca de 62 mil toneladas por ano, e rendimento médio de 382 kg hectare ano. O feijão ocupa o quarto lugar em área plantada no Nordeste, isso segundo o IBGE. Assim, exerce efetiva participação na dieta alimentar da população por constituir-se em excelente fonte de proteínas e carboidratos de baixo custo. O objetivo desse trabalho foi identificar a influência do estresse por déficit hídrico em diferentes fases fenológicas, utilizando os parâmetros fisiológicos e de produção do feijão calpi. O trabalho ele foi conduzido sobre condições de casa de vegetação pertencente ao Departamento de Biociências do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, em Areia. Ou seja, foi em casa de vegetação, não foi no campo. Na pesquisa foram cultivadas duas variedades do feijão calpi apontadas em estudos anteriores como mais tolerantes, conforme o resultado do experimento realizado em outros estudos. Para a montagem do experimento, no dia 16 de maio de 2021, foram utilizados vasos plásticos com 30 cm de diâmetro e 25 cm de altura, com capacidade para 12 litros. Foram feitos furos esféricos na base dos recipientes e colocamos brita e areia e uma tela para facilitar a drenagem. Como mostra a figura, utilizamos um substrato da região, coletado na região da Xande Jardim, em Areia. Foi pesado com balança de precisão do setor de biociências da universidade e ficou cerca de 12 quilos, 12,5 kg mais ou menos, contando com a brita, a areia e a tela que também já estavam no recipiente. Aqui como ficou dividido nas bancadas, foram um total de 5 bancadas. E depois de uns 5, 6 dias após o semeio, já podemos perceber que houve a emergência da semente. O primeiro fator avaliado foi a variância para a fotossíntese líquida. Podemos observar que não houve diferença significativa em relação ao estresse hídrico que foram submetidas as plantas, tão quanto não houve diferença significativa entre as cultivadas. Porém, houve diferença significativa na interação estresse hídrico-cultivar ao nível de 5% de probabilidade, implicando que a relação entre os tratamentos com diferentes lâminas de água houve interação na fotossíntese da planta, uma vez que houve diferença significativa no teste de interação estresse hídrico-cultivar. Na tabela 2, onde foi testada a condutância sistomática, foi possível observar na tabela, estatisticamente falando, que a variante estresse hídrico não teve diferença significativa, assim como a variante cultivar também não houve, a 5% de probabilidade. Enquanto a interação entre estresse hídrico e cultivar houve diferença significativa de acordo com o teste de Tucker. Quando verificamos a transpiração, foi possível observar na tabela que o fator estresse hídrico não houve diferença significativa quando testado estatisticamente.
Também não houve diferença significativa no fator cultivar. No entanto, na interação entre estresse hídrico e cultivar, houve diferença significativa a 5% de probabilidade, o que era esperado, em função desse comportamento já identificado tanto para a fotossíntese quanto para a condutância estomática. Na tabela 4, onde foi analisada a variável de carbono interno, observa-se que houve diferença significativa no estresse hídrico que foram submetidas às amostras a nível de 1% de probabilidade, como também houve diferença significativa entre as cultivares ao nível de 1% de probabilidade. Na interação entre estresse hídrico e cultivar, também houve significância a 1% de probabilidade. A tabela 5 vem nos mostrar que houve diferença significativa em relação às concentrações de carbono interno na fase B1-B2, que é a fase de floração, que sofreu estresse hídrico apenas na fase de floração, assim como a fase C1-C2, que é a fase de enchimento dos grãos. Também se diferenciou de forma significativa das outras fases de estresse hídrico. Esta fase sofreu estresse hídrico apenas na fase de enchimento dos grãos, com relação à concentração do carbono interno. Na tabela 6, a análise vem mostrar que houve diferença significante entre as cultivares da pesquisa com relação ao carbono interno. Assim, podemos concluir que essa pesquisa, as cultivares do feijão calpis estudadas no experimento tiveram respostas significativas com relação ao estresse que foram submetidas. E ao comparar as duas cultivares, no geral, a cultivar roxinho se mostrou bem mais tolerante ao estresse hídrico que as que foram submetidas, quando analisadas as plantas que sofreram estresse hídrico nas fases de floração e de enchimento dos grãos. E devido ao fator limitante, como foi falado, que foi o inseto praga, não foi possível avaliar as fases cenológicas submetidas ao estresse hídrico controlado e interferindo nas variáveis de produção. Sendo assim, essa fonte de pesquisa será avaliada em um outro estudo científico para fins de trabalho de conclusão de curso. Esses são os meus agradecimentos e obrigado a todos.